Bíblia, por favor, comigo. Segundo livro das Crônicas. Você encontre a sua Bíblia aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 25. Eu vou ler alguns versículos aqui para nossa base hoje. E eu quero falar esse texto rapidamente com os irmãos, para logo em seguida nós cercarmos a mesa do Senhor. Você que está em casa nos acompanhando pela rede social, que está ao vivo na página do Facebook, Deus te abençoe. Depois os irmãos que vão ouvir e ver a mensagem no canal no YouTube, também que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente de uma maneira especial. Amém, irmãos? Amém. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 25. Pode colocar para mim a versão NA, por favor, Danielzinho. E a gente vai ler versículo 1. Vamos ler alguns versículos nessa noite. Quantos encontraram, digam amém. Isso, se você não encontrou, já está aqui projetado aqui no telão. Você pode ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Amazias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jeoadã e era de Jerusalém. Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com o coração íntegro. Logo que o reino foi confirmado nas suas mãos, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. No entanto, não matou os filhos deles, mas segundo está escrito na lei do livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos serão mortos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Versículo de número 5. Amazias congregou homens de Judá e os pôs segundo as suas famílias sobre chefes de 1000 e chefes de 100, por todo Judá e Benjamim. Contou os que tinham de 20 anos de idade para cima, preste atenção no que eu estou lendo, e descobriu que havia 300.000 homens escolhidos capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Querido Deus, fala conosco nessa noite. Usa a minha vida pela tua infinita misericórdia. Toca na minha mente, no meu coração, que possamos ser edificados pela tua palavra. Fala, Senhor, com a tua igreja. Estamos aqui felizes por tudo que o Senhor já operou no nosso meio, mas que essa noite a tua palavra venha a ser, Senhor, mais uma vez o centro dessa reunião e o teu nome ser glorificado. Fala com a tua igreja de uma maneira especial. Opera da forma que te apraz. Toca na minha mente, no meu coração, para transmitir, Senhor amado, a tua palavra à tua igreja. Assim oramos e te agradecemos, e que todos digam amém. Então vamos lá. Você sabe o protocolo da casa? Por favor, desligue o seu celular, ou então coloque ele no silencioso, e a gente vai ministrar uma palavra ao seu coração. Vamos lá. Queridos, esse rei aqui chamado Amazias, ele é um rei que é filho de Jeorão. Jorão, por sua vez, foi filho de Josafá. Josafá foi filho do rei Asa. Asa foi filho de Abias. Abias foi filho de Roboão. Roboão foi filho de Salomão. Salomão foi filho de Davi. E esses reis, eles são reis do sul, são reis de Judá. O reino do norte e o reino do sul estão ainda os dois vivos aqui nessa mensagem. E esse período aqui é um período de muita conspiração. Quando você ler o Antigo Testamento e o período dos reis, que você vai encontrar no livro das Crônicas, nos livros dos reis e em algumas passagens do livro do profeta Samuel, você vai observar que foi um período de muita conspiração. Por quê? Porque Deus fez uma promessa que a tribo Judá reinaria e o cetro nunca se afastaria do seu trono. Só que o tempo passou, nós conhecemos muito bem a história, e eu não posso me prender a esse ponto. O reino foi dividido. Agora nós temos um reino do norte, que a capital é Samaria. Por favor, consegue uma cadeira para ele, para mim? Pô, gente, se o senhor quiser subir para sentar aqui, pode subir. Vai ficar lá? Amém. Consegue uma cadeira para ele, para mim, por favor? Tem lá para a família toda? Isso. Seja muito bem-vindo, viu, meu irmão? Aleluia. Ali, já conseguiu lá. Queridos, e o que acontece? Esse período aqui é um período de muita conspiração. Por quê? 19 reis do reino do norte, de 8 dinastias diferentes. Lembre-se que a mensagem e que a profecia, que a promessa, ela estava sobre a vida do rei Davi. E Deus disse que nunca faltaria
um rei da linhagem de Davi para assentar o trono. Só que por questões políticas, principalmente por questões religiosas, onde o povo não adorou a Deus e se misturou, prostituiu o culto adorando outros deuses, era muito comum nesse tempo ter em Jerusalém. A capital de Judá é Jerusalém e a capital de Israel é Samaria. E é muito comum nesse tempo, nesse período dos reis, que você ande por Israel, pelas cidades, Judá, Benjamim, Gileade, Dan, todas as cidades, é muito comum você encontrar altares a deuses pagãos. Tanto que você vai observar que Deus levantou alguns reis, como Josafá, como Josias, como Joás, como o rei Ezequias, no capítulo 38 do profeta Isaías, alguns reis que fizeram reformas religiosas. Por quê? Porque simplesmente o povo deixou de adorar a Deus. Só para você ter uma ideia, quando Moisés esteve com o povo no Egito, no deserto, melhor dizendo, Moisés levantou uma serpente que ele intitulou o nome Neustã. Aquela serpente ele levantou numa haste de bronze, e no tempo que o rei Ezequias, estava reinando, essa serpente virou ídolo, e ele pegou essa serpente e quebrou. Alguém poderia ter indagado, mas Senhor, quem colocou essa serpente e deu para o povo foi Moisés, o maior profeta de Israel. Ele falou: não quero saber, só vai ficar aqui dentro o que a Bíblia manda, e acabou, porque acima de Moisés está a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então era muito comum você chegar nos altares por onde você andava e você não ter mais culto, você não ter mais sacerdote. Nesse texto que eu li aqui de Amazias, não tem sacerdote, ou melhor, um sacerdote está entrando aqui para fazer uma intervenção, mas agora não tem culto, não tem levita, não tem sacerdote, não tem ordem, os sacrifícios estão sendo feitos de forma errada, ou seja, está tudo bagunçado. E Deus, quando Ele faz isso aqui, é um período de apostasia muito grande. Por quê? Porque tem muita conspiração. Olha o que acontecia, preciso te falar o contexto para você entender. Quando o rei assumia, ele logo mandava matar toda a família do rei, que poderia ser alguém que pudesse tomar o trono dele futuramente. Qualquer pessoa que fosse uma ameaça, ele era digno de morte. Então, quando os reis assumiam o trono, logo eles procuravam: quem é que está na sucessão? Fulano de tal, manda matar ele, o pai, a mãe, todos os irmãos, e toda a família, e toda a linhagem. Só que o profeta, ou o sacerdote que está reinando aqui, ele é um sacerdote crente, que foi o sacerdote Joiada. Diga Joiada, não é coalhada, irmão, é Joiada, viu? Joiada, um sacerdote crente, está reinando aqui, e ele vai fazer uma reforma a Israel. Por quê? Porque quando Joiada é sacerdote nesse inteirinho, o rei que está reinando em Judá, diga comigo, Joás, ele tem 6 anos de idade. Quantos anos? E o que é que um garoto de 6 anos de idade vai fazer? Como é que um rapaz de 6 anos de idade vai conduzir uma nação que é chamada nação de Deus? Então Joiada, o povo de Judá já tinha passado por um período muito difícil. Por quê? Porque com a morte do rei Acasias, filho de Jorão, a mulher chamada Atalia, ela conspirou, matou os filhos do rei e assumiu o trono de Judá na marra. Sabe o que ela fez? Ela não colocou sacerdotes crentes, ela não fez o culto como a lei de Moisés e o livro de Levítico ensinava. Atalia não honrou a palavra do Senhor que disse a Davi, muito pelo contrário, ela tentou matar todos da linhagem de Davi, todos os filhos, só que Deus guardou Joás. Ele foi escondido e ele morou, repita comigo, 6 anos dentro da casa de Deus com o sacerdote Joiada. Quando deu o 7º ano, o sacerdote Joiada falou assim: agora nós vamos reconstruir e fazer uma reforma, porque eu vou honrar a palavra que Deus disse para Davi, porque quem vai sentar no trono não é o filho de Atalia. Primeiro, sabe o que ela fez? Pergunte o que, pastor? Ela foi lá em Baal, nos montes, com os profetas de Baal, com os astarotes, com todos os deuses pagãos, e trouxe o culto pagão para dentro de Judá. Meu irmão, aí, meu irmão, presta atenção. Quando você lê a Bíblia, irmão, você vai observar que em várias cenas Deus ele vai tratando com o povo, e o povo está desobedecendo e Deus ele vai deixando, e o povo vai desobedecendo e Deus vai deixando levar, e o povo vai desobedecendo e Deus vai dando livramento, e o povo vai desobedecendo e Deus vai tendo misericórdia. Mas quando você vê na Bíblia que o povo se prostitui ou idolatra, aí a paciência de Deus acaba. Porque preste atenção, o que Israel tinha para dar como herança para o mundo: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então essa nação tinha como compromisso, dado pelo próprio irmão, presta atenção,
Deus poderia, pastor Josué, escolher muitas nações. Tinha cananeus, jebuseus, gigazeus, amorreus, edomitas, moabitas. Tinha muito povo por ali, mas Deus quis Israel. Não sei por que Deus quis você. Não sei por que Deus quis a mim. Porque a eleição de Deus, o chamado de Deus, ele é incondicional. Ele não é condicional a algo que fazemos, mas ele é o amor de Deus que nós não vamos entender. E na Israel, que nesse tempo é Judá, tem que passar uma herança para o povo. Pergunte qual? Eles têm que levar o nome de Deus, do Deus de Israel, a todas as nações do mundo. Então nós temos essa responsabilidade. Nós somos cartas que o mundo lê, como disse Paulo, que temos que levar o evangelho de Cristo Jesus não só em palavras, mas em atos. Amém? Não adianta você vir aqui dar o melhor sermão e a tua vida despregar tudo o que você fala. Só que acontece aqui com esse povo que agora a nação que tem que levar Deus para o povo está adorando Baal. Porque uma mulher se misturou com os reis do norte. Sabe quantos reis tiveram crente no sul? 8. De 20 reis, 8 foram crentes. E no norte, de 19 reis, sabe quantos foram crentes? Pergunte quantos? Nenhum. Viu? Tanto que em 722 a.C., a Síria entra lá e eles vão para o cativeiro. E Deus deixa Judá de pé dizendo: olhe para eles. Me desonraram, prostituíram o culto, não obedeceram a minha lei. O final disso foi o quê? Vou falar no português rasgado paraense: sal. Vou matar todos. E aconteceu. Só que preste atenção: Atalia reina, manda matar a sucessão da linhagem real dos filhos de Davi, que vem da herança desde Josafá. Só que Deus guarda Joás, porque ele falou: Davi, vai sentar alguém no trono que tem o teu sangue. Aleluia. E ela está ali. Imagine, irmão, você é crente a vida toda, aprendeu com seus pastores na fé, aprendeu com os sacerdotes, ia no templo, o sacrifício era feito tudo certinho, o culto era feito tudo certinho, os levitas estavam na linha, os sacerdotes estavam fazendo suas funções, os capitães de 1000, os capitães de 100, todo mundo ali pronto. De repente você chega no culto e tem uma estátua de Baal. Agora não se canta mais só o Senhor é Deus, agora se canta Baal é Deus. E Deus está olhando todinho lá de cima. Aleluia. E Deus faz o seguinte: no inteirinho de tudo isso aqui, Joiada é um sacerdote crente. Escute-se, olha a importância de um sacerdote crente. Segundo livro das Crônicas, capítulo 22, versículo 12. Por favor, coloca para mim. Deus tem uma palavra ao seu coração. Capítulo 22, versículo 12. Joás esteve com eles escondido na casa de Deus durante 6 anos. E Atalia, essa mulher aqui não era ela que usava, não era o diabo que usava ela, irmão. Desculpa, pegou, né? Era ela que usava o diabo. Essa mulher que era o cão encarnado. Primeiro, que ela desonrou totalmente. Enquanto ela reinava, Joás está escondido, crescendo na casa de Deus. Oh glória! Vai sair alguma coisa, vai ter que vir um bom avivamento daí. Por quê? Presta atenção. Porque o sacerdote Joiada, presta atenção, ele honrou que Deus. Coloca 23:3. Olha quando o pastor da congregação, quando o sacerdote é crente e tem compromisso com Deus. Olha o que diz o texto, leia. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus. Então Joiada lhe disse: eis que o filho do rei deve reinar, como o Senhor Deus falou a respeito dos filhos de... Quem estava reinando era Atalia, e ela queria passar o reino para a sua linhagem. Só que a linhagem de Atalia não era crente e não tinha sangue de Davi. Só que Deus pegou um da linhagem de Davi e disse: eu vou te esconder aqui. E o diabo estava pintando um 7 lá no cenário. Mas Deus tinha Joás escondido dentro da casa dele, porque uma hora um filho de Davi tinha que reinar. E escute uma coisa, levante a mão lá, vai. Podia se levantar Atalia, demônio, Dagon, Astarote, podia se levantar Baal, qualquer tipo de potestade. Deus iria cumprir a palavra que ele disse para Davi, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se Escute. Quando Joás percebeu que era o momento, quando você pega, irmãos, o capítulo de número 22,
capítulo 22, versículo de número 16 ao versículo de número 21. Olhe para mim aqui. Joiada organiza tudo. Olha o que ele faz. Ela está reinando. Só que o sacerdote, pela linhagem, pela lei, é ele. Ela é pastora clandestina, genérica. Ela se consagrou. Da glória, irmão. A unção está em Joás. Porque é uma coisa, escute, há pastores e pastores, com aspa. Há pastores que têm um chamado do céu. Há pastores que é nepotismo, que são colocados pelos pais e não têm chamado. É diferente. Seminário não gera pastor, seminário gera teólogo. Pastor é vocação, pastor é chamada, pastor é escolha de Deus. Olha o que aconteceu, irmão Paulo. A Thalia está virando Satanás. E Joiada, crente, observador da lei. Isso, melhora. Crente, observador da lei, homem que honrou a fé do Senhor. Está todo mundo se prostituindo. Os sacerdotes não querem nem saber. Sabe o que ele fez? Ele começou por baixo dos panos. Ele começou a mandar WhatsApp, para você entender, para os levitas. Ele falou assim: olha, comece a se organizar. Quem está reinando é ela, mas o menino está crescendo dentro da casa. Ele falou para os levitas: comece a se organizar. Cada um pegue a sua função. Os levitas vão para a porta, os porteiros vão para a porta, os porteiros vão para o rei, os sacerdotes tomam lugar no holocausto. Porque nós vamos fazer um negócio, aleluia. O que sacerdote? Nós vamos colocar ordem na casa. E o nome do Deus de Israel será glorificado novamente. Agora preste muito bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui. Então ele vai organizar, capítulo 23, 2 Crônicas 23, 6. Olha o texto comigo, rápido. Aleluia. Capítulo 23, 6. Que ninguém entre na casa do Senhor, a não ser os sacerdotes e os levitas que ministram. Nós sabemos que pela lei de Moisés, não é qualquer pessoa que pode entrar lá e oferecer sacrifício e prestar serviço, porque Deus designou levitas para isso, sim ou não? Aí ele diz, estes poderão entrar, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do... Sabe o que a Thalia falou? Está liberado geral. Vocês congregam quando quiserem? Vocês fazem o que quiserem, vocês vêm quando quiserem, vocês adoram quando quiserem. E o povo, irmão, isso aqui que você está vivendo agora é um meio que o Espírito de Deus usa na terra para fazer você estar vivo na presença dele espiritualmente. Preste atenção, o que levanta o teu espírito, a tua alma, o que te coloca de pé, não é o coral cantando, não são coisas que possamos fazer aqui, não é uma apresentação de teatro, não é o balé das irmãs, isso nem bíblico e base tem, isso é técnica e prática que igrejas fazem para atrair pessoas pensando que igreja é teatro. Igreja é lugar de pregação, igreja é lugar de palavra, igreja é lugar de ouvir falar de Deus. Igreja é lugar que o sacerdote tem que estar com compromisso, com o sermão pronto, preparado, com o altar fumegando, com a vida no altar, com responsabilidade, porque Deus pega mortos e levanta através da sua palavra. Escute, ele falou assim: vou botar a ordem na casa. Lá no culto de Atalia pode tudo, aqui não. Escute, a ideia não é de Joiada. Joiada não criou o culto da mente dele. Moisés, assim diz o Senhor, escreve um livro, Levítico, lá tem tudo que eu quero, a forma do culto, do jeito do culto, como vai ser o cantor, como vai ser a música, como vai ser o sacrifício, como vai ser o sacerdote. Deus não pediu para Moisés dar palpite, ele falou para Moisés executar. Ei, o culto quem deu foi Deus. Pega aí as bizarrices que nós temos na internet. Pessoas dançando funk na igreja, pessoas dançando axé nos púlpitos, pessoas dançando coisas horríveis, coreografias horríveis, porque pensam assim: não, pastor, o que vai atrair é isso. Nada tem mais poder do que a pregação das Escrituras. Nada, absolutamente nada. Escute, lá vem. Aí o que vai acontecer? Capítulo 3, versículo 16, ele vai fazer uma nova aliança. O negócio já está melhorando, irmão.
Porque ele já está começando por trás a ajeitar tudo, que ele sabe que Deus tem uma promessa, que Deus não mente e que Deus vai agir. Olha o que ele diz nesse texto aqui, 23, versículo 16. Ele diz: Joiada fez uma aliança entre si mesmo e todo o povo e o rei, para eles serem um povo de quem? Meu irmão, escute isso, não tem meio termo, é rasgado. Ou tu é de Deus ou tu é do diabo. Como assim, pastor? O senhor está doido? Não, no mundo espiritual não tem quase crente. Ou é ímpio, ou é crente. Ou é salvo, ou não é salvo. Ele disse: olha, a aliança é, a partir de agora não tem nada de Baal, de Atalia, não tem nada de culto, culto genérico, não tem nada de culto prostituído. Eu vou fazer uma aliança, que a partir de hoje quem vai voltar a mandar aqui é o Deus Todo-Poderoso de Israel, e vocês vão ser povo dele. Aleluia. E escute, então ele faz o quê? Agora eu falo, você vai dando glória. Agora o sacerdócio está certo, a função dos levitas está certo, os sacrifícios estão sendo. Agora olha esse texto. Quando a pessoa conhece Deus, 23:18, meu filho, rápido. Olha o que diz o texto. Joiada entregou a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes e levitas, que Davi tinha organizado em grupos para cuidar da casa para eles oferecerem holocausto como está escrito na lei e olha como eles vinham, com alegria, chegavam cantando: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele, não nós. Alegremos, como disseram, vamos à casa do Senhor. Começaram a salmar, eles iam com alegria. Sabe por quê, irmão? Levante a mão, lá vai. Porque Baal não muda a vida, porque Baal não regenera, porque Baal não transforma, porque Baal não reconstrui casamento, porque Baal não liberta, porque Baal não dá libertação do vício. Baal só faz ficar mais selvagem, Baal só faz se entregar. Só que agora Joiada está dizendo: ei, eu peguei o livro, o culto vai começar, já está em ordem, cada clã na sua fruta. Sabe o que acontecia? Olhe para mim, os reis, você acharam muito crentes. Sabe o que eles faziam? Pergunte o que, pastor? Eles chegavam e falavam para o sacerdote: fica quieto que agora o sacerdote vai ser eu. Os próprios reis, alguns entravam na casa de Deus e ofereciam sacrifício, sendo que Deus não deixou essa função para eles. Não pode. Mas eles não estavam. O profeta se levantava e dizia: assim diz o Senhor. Eles levantavam a voz e diziam: quem foi que colocou vocês como conselheiros do rei? Porque eles só queriam ouvir profecias que davam de acordo com o seu ego. Só que escute, irmão, essa palavra eu vou falar e você tem que dar glória. Deus sempre vai ter um Joás escondido na casa dele. Ou melhorar, Deus sempre vai ter um Joiada que tem compromisso com a lei e não se corrompe. Escute, talvez alguém chegou com o sacerdote Joiada e falou: Joiada, todos os filhos de Davi morreram. Ele não sabia que o menino estava lá dentro do templo. Vou tomar uma água para te dar glória. Joiada, acabou a promessa, Joiada. Davi morreu, não tem filho de Davi. Acabou esse negócio, Deus mentiu. E Joás estava lá dentro, crescendo. Escuta, Joiada, vai lá com a Atalia, que ela vai te dar 10 congregações e te pagar um bom salário, rapaz. Tu vai ser um pastor top, pastor de área. Faz o que ela quer, adora Baal. Todo mundo caindo, todo mundo se... Irmão, pergunte para o seu irmão, olhe para ele rápido. E pergunte para ele assim: quanto é que vale o teu caráter? Porque propostas sempre terão. Eu vou chegar num ponto aqui que é muito forte. Propostas sempre aparecerão. O arroz sempre vai aparecer. O jeitinho brasileiro sempre vai aparecer. Mas quem é crente de verdade, aleluia, escute isso, aleluia. Esse sacerdote aqui, Joiada, ele era na verdade rei. E era quem é o rei? Joás, 6 anos. Mas quem governa? Joiada. Porque uma criança não sabe discernir
capítulo 24, versículo 1 e 2. Olha só o que Joás fez. Capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 40 e... Verso 2. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Beceba. Joás fez, olha esse texto, irmão. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, enquanto o sacerdote Joiada vivia. Joás é aquele tipo de crente que ele só serve perto do pastor. Se o pastor está perto dele, faz isso. Olha, não pode. Olha, está errado. Aí ele é crente. Se o pastor morrer, ele se desvia. Acabou, glória, irmão. Se o pastor se afastar, se o pastor acabar o sacerdote, por quê, pastor? Porque Joás não tem discernimento. Joás é aquele tipo de crente. Uma vez, você acredita que eu vou contar para você? Uma irmã me ligou uma certa vez, eu já contei isso aqui. Ela disse assim: pastor, me tire uma dúvida. Eu disse: fale. Eu estou lendo aqui na Bíblia que não pode emprestar dinheiro com juros. Mas o que é que o Senhor diz? Ó. Está para nascer um pastor, um sacerdote, um padre, um bispo, um apóstolo, um querubim, um anjo maior do que a autoridade desse livro que está aqui. Se o livro fala que não pode, irmão Luiz Carlos, o que a gente tem que fazer? Obedecer. Só que ele só foi, sabe o que é interessante? Que o texto começa dizendo que ele foi fiel ao Senhor, mas não de todo o coração. Israel só está prosperando porque o sacerdote é crente. Enquanto Joiada está vivo, o menino faz o que é certo. Deixa tu ver o que vai acontecer daqui a pouco quando Joiada morrer. Prossiga comigo, lá vai. Vai vir um tempo ruim. Quando, olhe para mim, irmão, Joiada morreu. Diga comigo, Joiada morreu. Acabou o temor. Capítulo 27, 24, versículo 17 e 18, por favor. Acompanhe comigo. Depois da morte de Joiada, os chefes de Judá foram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu. Verso 18. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram os postes da deusa Sera e os ídolos, e por esta sua culpa veio a grande ira. Ele estava esperando só o pastor morrer. Joás não tinha entendimento do que era servir a Deus. Joiada estava tentando enxertar nele o segredo do sucesso. O segredo do sucesso de Joás não era ele ter o sangue de Davi. Não era. Sabe qual era o segredo do sucesso dele? Ter o sangue de Cristo. Confiar na promessa. Crer no espiritual. Aqui eu quero chegar e eu caminho para o fim. Escute, sabe o que aconteceu? Joiada morre, Joás assume. Capítulo 24, verso 20, sabe o que ele faz? Quando ele abandona as coisas de Deus, Deus levanta um profeta. Sabe quem era o profeta? Pergunte quem? Zacarias. Sabe quem era Zacarias? Filho de Joiada. Joás só está vivo por causa de Joiada. Quem escondeu Joás? Joiada. Quem protegeu Joás? Joiada. Quem fez ele crescer em graça e conhecimento? Joiada. Quem está governando? Joiada. Só que Joiada morreu. E Zacarias, olha o que a Bíblia vai dizer. Olha para mim, irmão. A Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor encheu Zacarias e foi lá com Joás e disse assim: por que tu largou tudo aquilo que o meu pai obedeceu e a lei do Senhor? Sabe o que ele faz? Ele manda matar o filho de Joiada. Irmão, escute. Toda decisão que você tomar na sua vida, seja de boa ou seja de ruim, elas trarão consequências para você. Pense 2 vezes antes de fazer. Tem pessoas que só se lamentam depois que fizeram e agora estão colhendo as consequências, e muitas dessas consequências são terríveis. Escute isso aqui, versículo 24, verso 20. Então abandonaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os potes. Coloca para mim, versículo 24, capítulo 21 e 22, por favor, versículo 21 e 22, 24, 21 e 22, já estou terminando, irmãos. 21, conspiraram contra ele e o apedrejaram, por ordem do rei,
Contra quem? Contra o filho de Joiada, Zacarias. 22. Assim o rei Joás não se lembrou como Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele, e acabou matando o filho dele. Ao morrer, Zacarias disse: olha, papai está vendo tudo. Oh, glória. Irmão, não sei se é para bênção ou se é para maldição tua, mas não passa nada dos olhos de Deus. Cada ação sua debaixo do sol, eu vou mais além, a Bíblia diz que está tudo anotado. E escute isso aqui, preste atenção. Capítulo de número 25, e eu caminho para o fim. Reina Amazias. Reina quem? Fale, Amazias. Ele se levanta como um rei forte. Olhe para cá, coloca capitão de 1000, coloca capitão de 100 e levanta, pode colocar esse texto para mim que ele é interessante, um exército de 300.000 homens de 20 anos para cima. Quantos, irmão? Irmão, imagina um número desse. 300.000 soldados de 20 anos para cima que sabem manejar espada e escudo. Sabe o que ele faz mais ainda? Para não se contentar, ele vai lá com o rei de Israel. O rei de quem? E fala assim para ele: olha, eu tenho um exército de 300.000. Quanto, irmão? Mas eu quero te alugar por 3.400 quilos de prata. Meu irmão, é muito dinheiro. Mais 100.000 soldados teus. Lá vai para os pastores que colocaram político no púlpito, nas convenções. Segura essa, aperta o cinto que lá vai. Deus levantou um profeta e disse assim para ele: eu quero que você leia esse texto comigo, por favor. Capítulo de número 25, versículo de número 6. Também contratou 100.000 homens valentes de Israel por 3.400 quilos de prata. 7. Porém, certo homem de Deus, um profeta, foi falar com Amazias e disse: ó rei, não deixe que o exército de Israel o acompanhe, porque o Senhor não está com Israel. Pastores pegando governador esquerdista, que é a favor de aborto, que é a favor que é contra os princípios cristãos, e colocando nas convenções para cantar. E Deus está dizendo: não faça aliança com governantes ímpios, porque Deus não está com eles. Irmão, quando um homem de Deus pede a visão, pede a fé, perde a direção, ele vai por outros meios, ele quer o acesso mais rápido. Sabe o que acontece? Olha para mim, ele viu que fez a besteira, e ele fala para o profeta: peraí, mas e os 3.400 quilos de prata? A Bíblia diz que ele escuta, mas já tinha feito a besteira, você vai ver por quê. E ele fala para o profeta: mas peraí, e o meu investimento? 3.400 quilos de prata. Olha que Deus responde para ele, eu quero que você leia, por favor. Versículo de número 8. Porém, vá sozinho, entre em ação, seja corajoso. Meu irmão, você não precisa de ajuda que não é da direção de Deus, se Deus está contigo. Não existe um exército mais forte que peleja por você. Do contrário, Deus faria com que você caísse diante do inimigo, porque Deus tem poder para dar vitória. Ou, verso 9, leia. Amazias perguntou ao homem de Deus: e o que será das 3.400 quilos de prata que eu paguei às tropas de Israel? Aí o profeta disse para ele: o Senhor pode te dar. Meu Deus, quanto é que o governador deu? 4 milhões, o Senhor pode te dar mais. 5 milhões, o Senhor pode te dar mais. Aleluia. E vão bancar de bonzinho, pega o microfone para estar cantando. Sabe qual foi o erro de muitos bolsonaristas? Me perdoe a sinceridade, e eu fui votei nele.
Foi que confiaram no presidente terreno e esqueceram que o Messias não é daqui, o Messias é de lá. Enquanto a igreja era para estar orando de joelho, clamando, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus, eu os ouvirei, sararei a sua terra, sararei os seus caminhos. Enquanto a igreja era para estar orando, estavam fazendo suas alianças políticas, e Deus está dizendo, através de quem? Do maior profeta que é a palavra, eu não estou com eles. Aleluia. Seja corajoso, vá em frente, eu estou contigo. Eu vou dar 10 segundos para você encher essa casa de glória a Deus, aleluia. E se você sente a nuvem que estava no deserto pairando sobre essa congregação nessa noite, que Deus possa renovar a sua vida. E assim diz o Senhor dos exércitos: seja corajoso, não faça aliança com ímpio, não faça aliança com ímpio, eu estou contigo. Escute, deixa eu terminar aqui. Sabe o que é o pior de tudo? É que ele tinha 300 mil homens. Ele entra no território dos edomitas, mata 10 mil, quantos? E leva 10 mil para o penhasco e joga do penhasco. Quando ele despacha os 100 mil de Israel, eles falam assim: olha, vocês não vão mais comigo. Mas perdeu 3.400 quilos de prata. Foi sal nele, meu irmão, perdeu. Se você fizer alguma coisa sem a direção de Deus, você vai ter prejuízos. Você terá prejuízos. Não brinque, não pague para ver. Está aí a vida para mostrar que é realidade o que eu estou falando aqui. Sabe o que aconteceu? Os 100 mil de Israel ficaram com muita raiva e voltaram para o seu território. Mas quando eles entraram e voltaram para o seu território, eles foram entrando na cidade de Judá e mataram 3 mil pessoas de Judá e levaram os seus despojos. Olha o que um erro de um líder pode causar. O dia que o sacerdote, qualquer pastor, qualquer líder, Jesus falou, Mateus capítulo 23, do capítulo 23, ele disse: guias cegos, líderes cegos, conduzem ovelhas para o... Quando o pastor perde o temor, quando o pastor perde a direção, quando o pastor faz alianças que não são alianças que Deus respalda, quando o pastor quer ir por meios que não são os corretos, ele põe em risco a sua vida. Ele põe em risco a sua família. Ele põe em risco a sua vida espiritual. O sacerdote precisa ser como joiada. Ele precisa temer a Deus. Ele precisa confiar na palavra. Ele precisa confiar no Deus que é fiel. Ele precisa confiar que Deus pode dar muito mais do que o ímpio pode dar para ele. E eu termino dizendo o seguinte. Escute. Versículo 25. Capítulo 25, verso 7. Você já viu aquele ditado popular? Todo mundo conhece. Antes só. Mais uma vez, em alto e bom som. Antes só. Aleluia. Oh glória. Deus está falando com pessoas aqui que estão a ponto de tomar uma decisão que vai trazer um prejuízo horrível para a sua vida. E Deus está dizendo: eu só preciso que você creia na palavra, obedeça os mandamentos, seja fiel ao que eu estou dizendo, seja corajoso. Irmão, aí a tua fé vai ter que entrar em ação. Pergunte por quê? Porque o exército de Deus você não vê. Mas deixa eu te mostrar uma coisa. Eliseu estava no monte,
Elias e Eliseu estavam no monte. Eliseu estava no monte, melhor dizendo. E o moço dele chegou e disse: olha, o exército assírio está todo aí. Ele falou: Senhor, abre o olho desse rapaz aí, mostra para ele. Meu Deus. Ele olhou na campina, na montanha, irmão Marcos, e viu cavalos e cavaleiros. E a espada dele não era lança, arco, não, era de fogo, meu irmão. Levante a sua mão, eu vou profetizar. Quando você é corajoso e obedece, quando você vai assinar o processo, Deus está contigo. Quando você vai assinar o contrato, Deus está contigo. Quando você vai em direção àquela empresa, os anjos do Senhor estão na tua frente. Quando você vai em direção àquele trabalho, Deus está na frente. Porque quem peleja as causas daquele que confia é o Deus Todo-Poderoso, Senhor de Israel. Aleluia. E eu concluo dizendo: quer vitória? Ninguém quer, não? Quer vitória, irmão? Seja corajoso. Aleluia. Seja obediente. Acredite no Deus que prometeu. Repito, irão aparecer oportunidades para você fazer o contrário. Irão apresentar-se situações para você tomar o plano B. A Bíblia diz que Deus entregou Amazias a um povo pequenininho, a um exército. Ele tinha 300 mil soldados, e um exército pequenininho venceu eles, irmão. Sabe por quê? Porque aí o texto diz: porque eles desonraram e desobedeceram. Sabe por que você está perdendo a batalha, tendo do seu lado aquele que não perde? Aleluia. Curve sua cabeça. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Os obreiros podem lavar a mão. Você de casa, Deus te abençoe. Pode encerrar para mim essa live aqui. Eu nunca vi o justo sem resposta ou ficar